Fala família, graça e paz seja contigo, tudo bem com você? É uma grande honra, um grande privilégio poder estar dividindo esse tempo de mesa com você. Meu nome é Elias Barros, ministro do Evangelho aqui no Japão. Estamos trabalhando com a Igreja do Evangelho Quadrangular. E mais uma vez eu quero te agradecer por nos permitir dividir esse tempo de mesa nesse devocional diário de coração limpo. Nós estamos trabalhando nesta série sobre o livro que a gente acabou de lançar, Pela Glória, Graça e Misericórdia do Senhor. Este livro traz como tema de coração limpo, como vencer as contaminações e viver em liberdade. E é sobre isso que a gente vai buscar, é sobre isso que a gente vai se entregar nesse momento. E eu espero que o seu coração, a sua mente esteja pronto, apto para discernir essa palavra e você possa mergulhar também nos outros vídeos e entender aquilo que o Senhor está falando. Estamos num devocional diário, estamos analisando ponto a ponto esse livro e tem sido bênção demais na minha vida, espero que também seja bênção na sua vida. E vamos juntos caminhar para um lugar onde nosso coração esteja completamente limpo e livre, em nome de Jesus. Vamos pro vídeo? Provérbios 4:23 está escrito assim: acima de todas as coisas, guarde o seu coração, ele é fonte de vida, ele é a fonte da vida, ele é a fonte da vida. Acima de tudo que eu tiver, do que eu puder, de todas as oportunidades, de todos os momentos, de todos os recursos, acima de tudo, da minha religiosidade, acima de tudo, guarde meu coração. Eu tenho que guardar meu coração porque ele é a fonte da vida. Mas nós nascemos com um coração corrupto, nós nascemos com um coração enganoso, desesperadamente corrupto. Nós nascemos já com esse coração caído, com esse coração perdido. Mas Deus, ele não nos deixou nesse escuro. Deus, ele não nos deixou nesse contraponto, nesse paradoxo. Espera aí, o Senhor manda guardar o coração, que ele é a fonte da vida, mas eu tenho um coração enganoso e desesperadamente corrupto, conforme Jeremias. Então, como eu posso entender melhor isso? Bem, Deus nos deixou uma promessa. E nessa promessa, lá em Ezequiel, fala que Deus vai nos dar um coração novo e um espírito novo. Ele vai pôr em nós um coração novo e um espírito novo. E isso, a promessa já fora concretizada e realizada em nós. Porque quando nos olhamos para Cristo, quando nos reconhecemos em Cristo, quando recebemos a Cristo como o único, suficiente Salvador da nossa vida, nós nos entregamos a Ele em completo coração. Então, nós nos batizamos, nós nos mergulhamos, nós nos inserimos em Cristo. Nós passamos da oliveira brava, nós passamos do jambuzeiro para a real oliveira. Nós fomos transportados, nós fomos enxertados em Cristo. E a partir desse momento que eu sou batizado em Cristo, enxertado em Cristo, o corpo do pecado fora destruído. Romanos, o corpo do pecado foi destruído. Então, entendo que agora eu sou uma nova criatura, formada em Deus. Sou uma nova criatura. E segundo as suas grandiosas e preciosas promessas, eu sou participante da natureza divina, porque agora estou observando, estou cuidando, estou zelando dessa promessa. Eu creio nessa promessa. Como Jesus disse, se você crê em mim, como diz a Escritura, do seu interior fluirá rios de água viva. Eu creio, como diz a Escritura. Essas palavras que eu acabei de recitar estão na Escritura. Eu creio, como diz a Escritura, então eu sou participante agora dessa natureza divina. E essa natureza divina me fez escapar da corrupção no mundo. Então agora eu preciso
acreditar nisso e corroborar para com isso. Corroborar é afirmar, confirmar que. Então eu confirmo a veracidade dessa palavra em minha vida. Quando eu era mentiroso, agora não sou mais. E eu não minto não porque alguma coisa, não, eu não minto porque minha natureza nova está ligada à natureza de Deus, e Deus não é mentiroso. Então eu também não sou. Não há espaço mais para mentira em mim. Não há espaço mais para os vícios perdidos em mim, porque agora eu sou uma nova criação. Eu sou um exemplo, sou um modelo. Não porque eu estou capaz de alguma coisa, mas porque em frutos de arrependimento eu busco seguir e estar mais próximo daquele que me chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. A palavra de Deus vai nos dizer que nós temos que nos parecer com o Cristo, ser uma cópia de Jesus, porque Ele é o nosso exemplo, Ele é o nosso modelo, Ele veio primeiro, dentre muitos irmãos. Jesus, Ele se santificou a si mesmo para que nós nos tornássemos um. Assim como, da mesma maneira que Ele é um com o Pai. E quando nos tornarmos um, o mundo vai olhar para nós e ver a glória dele. Deus, Ele está trabalhando isso em nós. Deus, Ele nos deu essa capacidade. Deus já nos preparou para viver coisas grandes e firmes, que a qual a gente não compreende. Deus, Ele tem preparado caminho seguro. Ah, mas parece que eu estou no meio do deserto. Relaxa, Deus está abrindo um caminho no deserto. Vai colocar rios nos ermos para dar de beber ao seu povo. Você pode estar hoje num caminho de deserto. Os recursos são de deserto, o sol de deserto, mas é Deus que está preparando o caminho. Deus vai te guiar. Tenha consciência de que quando você chegar do outro lado do deserto, no final desse caminho, a bênção está posta. Aleluia! Tá, então como viver essa bênção? Como eu me aproximo dessa promessa e trago ela em vida em mim? Bem, aí vamos ter que olhar para o conselho de Deus. Deus, Ele nos deu um conselho. E esse conselho de Deus é amar a palavra, me dedicar à palavra, cuidar da palavra, honrar a palavra, porque a palavra é o centro da minha vida. Eu dependo dessa palavra. E eu preciso viver essa palavra. Esse é o conselho de Deus para nós. Deus, Ele começa nos dando este conselho. Guarde a palavra. Essa palavra está apontando o caminho. Essa palavra está apontando direcionamento, um caminho. E esse caminho me leva a enxergar uma pessoa. Essa pessoa é Jesus. E cada vez que eu me olho e observo mais, me dedico mais a esse caminho, eu observo a realidade de Cristo em mim. E assim eu vou abandonando cada vez mais as minhas corrupções antigas, porque agora eu tenho entendimento de que Deus já me deu o escape da corrupção que é no mundo, porque agora habita em mim uma nova natureza. E quanto mais eu vou compreendendo essa nova natureza, mais eu vou vivendo ela. E quanto mais eu vou vivendo ela, mais eu vou amando, honrando, dedicando, cuidando desta palavra. Então hoje, para o vídeo de hoje, para essa conversa de hoje, a gente vai começar a avaliar a fonte da vida. Como está a fonte do seu coração? Como está a fonte de vida emanando de você? Qual é a qualidade dessas águas que emanam do seu coração, do seu ser, do seu interior? Aleluia! É sobre isso que a gente vai conversar. E eu quero levar você à página 32. Hoje vamos dar início à página 32.
Como eu avalio a fonte? Como eu avalio o estado da fonte do meu coração? Antes de a gente avançar, precisamos nomear algumas coisas. Nomear alguns invasores que distorcem a qualidade, que deturpam a qualidade da fonte na nossa vida. Existem algumas contaminações que a gente permite. Às vezes ela cai por engano. Nós nos perdemos no engano, nos enganamos, fomos enganados, não percebemos, e quando não se dá conta, e só nos damos conta porque o Espírito vem nos convence da verdade, da justiça e do juízo, aí nos despertamos para o caminho que a gente deixou. O medo, ele pode, se o medo caiu na fonte, a gota do medo caiu na fonte, começou a contaminar a fonte. O medo, ele pode paralisar a fé e gerar ansiedade. A raiva, ela envenena o relacionamento e bloqueia o perdão. Quando cai a ganância, o gotinha da ganância, a ganância começa a imperar. A ganância vai me manter preso. A ganância, ela vai substituir Deus por ídolos materiais. A ganância substitui o Deus por ídolos materiais. Por 30 moedas de prata. Por horas a mais de sangue e ouro, de horas extras, pela imponência e importância do cargo do Rolex no pulso. E quando essa ganância impera, os bens materiais estão reinando em nós, o nosso bem social, bem-estar é mais importante, nós perdemos os olhos dos que estão passando por necessidade. Em média, para libertar uma família da escravidão, estamos falando de uma média de 10 mil reais. Não é muito. Mas nós investimos, gastamos em nós mesmos e esquecemos de viver pelo bem do próximo. Quando a gota da culpa cai, mantém-nos presos no passado. A gente não consegue liberar perdão porque a imagem da dor de ontem me impede de olhar nos olhos da pessoa hoje e liberar o perdão. A mentira corrói a integridade. Se alguém mentir para você, você consegue manter? Pois é, essa dificuldade é complicada. Provérbios capítulo 4, do 14 a 18, está escrito assim. Vou ler aqui que está mais fácil do que aqui embaixo. Não siga o caminho dos ímpios, não siga o caminho dos ímpios. Nem andem nas veredas dos malfeitores. Evite-a, não passe por ela, afaste-se e prossiga. Eles não dormem se não tiverem feito mal e não têm sono, a menos que tenham feito alguém a cair. Comem o pão da iniquidade e bebem o vinho da violência. Provérbios 4, 14 a 18, essa é a versão da Bíblia judaica. Então, primeiramente, qual que é o primeiro ponto de hoje? Primeiramente, devo me perguntar se eu estou seguindo o caminho dos ímpios. Você tem seguido o caminho dos ímpios? Eu, Elias, estou seguindo o caminho dos ímpios? Eu estou andando nas veredas dos malfeitores? Eu devo evitar e identificar esses caminhos. É a sua responsabilidade. Eu não devo passar por esses caminhos. Eu devo me afastar desses lugares e prosseguir. Sou eu.
Sou eu que devo fazer isso. Eu que devo exercer esse entendimento em mim e aplicar isso em minha vida. Seguir o caminho do ímpio, o que é isso? Bem, vamos lá, vamos pensar. Seguir o caminho do ímpio é quando estou acompanhando um direcionamento apontado pelo pensamento ímpio. Então, eu sigo o caminho do ímpio quando estou acompanhando o direcionamento apontado pelo pensamento, pela mentalidade do mundo. É prosseguir a forma de pensar do mundo. Eu continuo agindo na forma do meu velho homem. Não existe uma mudança em mim. Não existe uma continuidade daquela natureza pecaminosa, caída, corrompida. Então, não siga o caminho dos ímpios. Não siga o caminho dos ímpios. Nem ande na vereda dos malfeitores. Seguir o caminho dos ímpios é eu seguir a mentalidade antiga. Se o meu velho homem ia defraudar alguma coisa, esse era o conselho, então não faça. Aquele que roubava, não roube mais. Aquele que mentia, não minta mais. Aquele que deturpava, não deturpe mais. Aquele que traía, aquele que batia, não faça mais. Mas é um impulso da minha carne, irmão. O corpo do pecado fora destruído. Não há mentira, não há desculpas, não há situações. Ah, mas a carne é fraca. Vai ler de novo, leia o contexto do texto que Jesus está falando. Ah, mas pastor, a carne é fraca. Você é guiado pela carne. Porque aquele que é guiado pela carne é carne, aquele que é guiado pelo Espírito é Espírito. Se você está dizendo que a carne é fraca e essa é a desculpa para você manter a sua vida no pecado, você está seguindo o caminho do ímpio, a mentalidade do ímpio, o pensamento ímpio. A carne vai ser fraca. Porque a carne sendo fraca, você tem o álibi para continuar vivendo o seu pecado. Mas você tem que assumir essa posição. Senão você vai declarar Jesus na sua vida, você vai para os cultos, porém não há mudança, não há transformação, não há um apontamento de Deus, nem uma mudança de vida. A estrada continua larga e os percursos facilitados ao seu bom prazer, ao pecado que habita dentro de você. Está tudo bem, está tudo facilitado por pecado. Você vive uma vida sem arrependimento, sem confissão de pecado, somente vida para o hoje. Seguir o conselho mundano para mentir, enganar. Alguns pecados se tornam válidos e outros conselhos desses caminhos nos faz ser exatamente a imagem de um ímpio com uma Bíblia debaixo do braço. Não muda nada. Não muda absolutamente nada. Andar nas veredas dos malfeitores. Andar nas veredas dos malfeitores é quando estou me deslocando, estou me movendo em direção à maldade, ao pecado. Eu sei que é. Eu sei que é mal. Eu sei que é ruim. O coração está condenando. O espírito está falando. Você sabe. Você está consciente. Mas seu comportamento se move em direção a esse pecado.
Isso é andar nas veredas dos malfeitores. Quando os meus comportamentos, minhas ações, minhas reações funcionam ou têm seus desenvolvimentos impulsionados a seguir um caminho secundário pelo qual se chega mais rapidamente. Sabe aquele momento que você tenta ajudar Jesus? Jesus me prometeu isso daqui. Daí você olha, vai ver a situação bem ou mais. Se ele fizer isso daqui assim, vai ser mais rápido. Então vou ajudar Jesus. Você tentar ajudar Jesus. São os famosos caminhos que tomamos para ajudar Deus a fazer o que Ele disse que iria fazer. Mas como não existe paciência nem vontade de passar por processos, nos deslocamos, nos movemos e funcionamos em pensamentos atrativos que visam burlar ou facilitar o que Deus disse, mesmo que isso traga alterações sobre a fala dele. Quantas vezes mudamos aquilo que Deus disse para que a gente possa se passar por certo, né? Pois o importante para o meu desejo ímpio é a realização do meu próprio desejo no meu tempo, para a minha glória, utilizando o nome e a popularidade de Deus. Então, como eu posso avaliar a fonte do meu coração? Qual caminho? Qual mentalidade você tem ouvido? A fonte no seu coração está exalando que tipo de água? O que tem nessa fonte do seu coração? Você ainda segue esses caminhos, essas veredas dos malfeitores? Você sabe que não é bom. Por que você está indo? Você sabe que é mal, que Jesus não quer, que Jesus não gosta, e está indo. Mas eu amo Jesus, eu não consigo. Não, você consegue. Você ama Jesus? Claro que você ama. Você não o teme, é diferente. Então eu preciso temê-lo. Identifiquei. Ei, esse caminho não é bom. Essa atitude aqui não vai dar mal. A irmã vai ficar magoada comigo se eu fizer isso. Esse caminho aqui vai dar ruim. Mas eu vou ganhar lucro com isso. Você prefere o quê? A ganância? Ou dar bom? Não sei, que Jesus não vai gostar muito se eu fizer isso. E qual atitude você vai tomar? Bem, uma coisa é fácil. Fala assim: o que Jesus faria se ele mesmo fosse no meu lugar? O verso 16 e 17 está escrito assim: os ímpios não dormem se não tiverem feito mal. Não têm sono, a menos que tenha feito alguém cair. Comem o pão da iniquidade e bebem o vinho da violência. E você? Como está o seu desejo em fazer o mal ao próximo? Fala a verdade, você tem desejo sim de fazer mal ao próximo. Acho que todo mundo tem. Mas você tem controlado? Você tem aniquilado isso dentro de você? Você tem esbofeteado o seu corpo, subjugando ele à escravidão, para não fazer o que o seu corpo quer? E você? Como está o desejo de fazer o mal para o próximo? Como está a sua língua em relação ao próximo? Fuxicando. Quem que você anda jantando na mesa? Está fuxicando, defamando, transmitindo fofoca. Como está? Os ímpios, eles não dormem se não tiverem feito mal a alguém. Será que no trabalho você não tem produzido maldade, feito mal a vidas de pessoas? Como está o seu comportamento no trabalho? Como está a sua língua? Você tem falado de como dos outros? Os ímpios, eles não têm sono, a menos que tenha feito alguém cair.
Como você está? Como está o seu coração? Como está o seu coração em relação ao próximo? Comem o pão da iniquidade, isso é o alimento deles, e bebem o vinho da violência, eles se alegram, têm prazer, satisfação com a violência. Quantas vezes você promoveu a violência? Acho que está chegando o tempo da gente parar para meditar um pouco sobre o nosso coração. O caminho que estamos seguindo reflete a contaminação da fonte que está. Se tem culpa, se tem ganância, se tem medo, se tem ira. O que está contaminando meu coração? Quero te lembrar de uma coisa muito simples. Que existem 6 coisas na Bíblia que o Senhor odeia. Odeia. 6 coisas o Senhor odeia. Pegou? 6 coisas o Senhor odeia. Deus odeia. E a 7ª ele abomina. Deus odeia um olhar altivo. Deus odeia a pessoa que tem um olhar altivo, prepotente. Eu sou todo poderoso. Se sente melhor que os outros, olhar altivo, uma língua mentirosa. Deus odeia o mentiroso, você que conta mentiras. Essa brincadeira. Deus odeia a língua do mentiroso. Ai, Deus odeia o pecado da mentira, não. Você está mentindo. Porque você é crente, lavado, remido no sangue do Cordeiro, corpo do pecado destruído, nova vida, participante da natureza de vida, cheio do Espírito Santo, você é templo de Deus, o Espírito Santo habita em você. Não tem como você ser alguém que porta uma língua mentirosa, se não for o mentiroso, se não amar a mentira. Seu coração pode estar completamente contaminado. E o Senhor odeia, Deus odeia a língua mentirosa. Deus odeia mãos que derramam sangue inocente. Deus odeia o coração que maquina pensamentos perversos. Coração que maquina, ele planeja pensamentos perversos. Você planeja perversidade, planeja entrar lá no banheiro e ligar seu celular e assistir um pornozão violento. Deus odeia esse tipo de pensamento em você. Deus odeia esse tipo de pensamento de burlar, de fazer o outro perder para você ter mais lucro ainda. Deus odeia o pensamento, o coração que maquina pensamentos perversos. Deus odeia pés que se apressam a correr para o mal. Sabe aquela pessoa desesperadamente corrupta? Ai, se não fazer um malzinho dela, ela não se sente feliz, parece se sente incompleta. Deus odeia pessoas que se apressam, pés que se apressam a correr para o mal. Ah, não vê oportunidade. Ai, vamos brigar, vamos correr pra ver. Quero ver. Nossa, machuco. Babando pra ver a maldade nos outros. Deus odeia a testemunha falsa que profere mentiras. Se você não sabe a história de verdade, cala-te, cala a tua boca. Se você não está a par da realidade dos fatos, cala a boca. Deus odeia a testemunha falsa. Ah, é meia verdade, não conte. Porque meia verdade não é uma verdade.
meio testemunho, não é um testemunho de verdadeiro. Você está escondendo coisas. A sétima é a que ele abomina, é a que semeia contenda entre irmãos. A alma do Senhor, o caráter do Senhor, a essência, a natureza de Deus abomina o que semeia contenda entre irmãos. Semeia, planta a discórdia, contenda, rixa, briga, divisão entre irmãos. Deus abomina. Talvez seja o momento de meditar e orar a respeito do que possivelmente eu mesmo esteja vivendo, assim como você também possa estar vivendo alguns desses pontos. Seu coração pode estar completamente inflamado a respeito disso. Então tire alguns minutos aí para meditar sobre isso que acabamos de falar e vamos orar. Vamos meditar um pouco no Senhor. Porque a avaliação do nosso coração começa neste ponto. A avaliação da fonte, para mim saber se ela realmente está suja, eu preciso ser verdadeiro comigo mesmo agora. Dentro dessas 7 coisas, meu coração está aí. Porque se meu coração está aí, com certeza eu estou andando pelo caminho, estou andando nas veredas dos malfeitores e seguindo o caminho dos ímpios. Com certeza em algum ponto estou. Ah, mas é só um lugarzinho só que está assim. Irmão, Jesus nunca é 90% de você. Ele não vai dividir a glória, ele não vai dividir seu corpo, ele não vai dividir você com 10% para Satanás e 90% por ele. Por quê? Porque as más companhias corrompem bons costumes. Se você permitir que uma companhia do mal, da ira, da raiva, da ganância, da língua grande, da mentira, se você se permite andar com pessoas que você entende que esteja semeando contendas, que coisa que Deus abomina, essas coisas vão corromper bons costumes. Se você permitir 10% do seu ser estar aí contaminado porque te apraz, te deixa legal, é uma vibe boa, meu irmão, isso vai corrompendo cada vez mais. Oremos. Senhor, meu Deus e Pai, em nome de Jesus, eu quero te agradecer pela oportunidade, por esse momento. Fala, Senhor, ao meu coração, fala ao nosso coração, Senhor, e nos ajuda a ter um posicionamento. Traz esclarecimento, Senhor, sobre a Tua palavra. Pai, dai-nos uma compreensão, o Espírito Santo revela-nos a veracidade da Tua palavra, do que está escrito em Provérbios 16 e 19, das 6 coisas que o Senhor odeia e a 7ª o Senhor abomina. Pai, nos faz entender hoje o quanto o Senhor odeia e o que é isso, o ódio do Senhor por alguma coisa, para que a gente possa temer no sentido de respeito, no sentido de medo, mas nós possamos temer e tomar um posicionamento e validar a nossa vida nos Teus pés. Em nome do Senhor Jesus, Pai. Ajuda-nos a liberar perdão. Ajuda-nos a vencer, Senhor, a maldade. Ajuda-nos a liberar, Senhor, essa raiva de nós. A limpar essa fonte em nome de Jesus.
em nome de Jesus. É isso aí, meu querido. Muito obrigado por mais um dia. Poder estar dividindo esse tempo de mesa com você. Foi uma grande honra, um grande privilégio, um grande prazer. Nessa avaliação, né, que a gente teve do nosso coração. Como está realmente nosso coração. Espero que você esteja sendo sinceramente sincero e verdadeiro com você. Assim como eu estou lutando, tentando, buscando ser sinceramente sincero também comigo. Porque eu sei que o Senhor está à procura dos verdadeiros adoradores. Aqueles que adoram a Ele em espírito e também em verdade. Adorar a Deus em verdade, quando lemos esse texto, e esse texto aponta para nós, a gente assume essa condição. Nós assumimos, pô Deus, meus olhos são altivos mesmo, eu tô tá ligado? Tá grandão, tá difícil. Isso é ser verdadeiro. Seja verdadeiro onde você estiver. Seja íntegro aonde você estiver. Seja inteiro em Deus. Não se esconda, não maqueie, não culpe a serpente, nem o marido e nem a mulher que o Senhor lhe deu. Culpe-se a si mesmo, assuma a responsabilidade, faça como Davi, eu pequei, assuma a bronca e bora pra cima, vamos resolver nossa vida, em nome de Jesus. Irmão, aproveitando a oportunidade, lembrar você que esse livro está grátis, do jeito que todo mundo gosta, grátis, por um tempo determinado, mas está grátis, acolhedores.org, em nome de Jesus. Acessa lá, dá uma vasculhada no site, lá na seção Books, seção de contribuição, você pode achar todos os caminhos para nos ajudar. Você pode estar nos ajudando financeiramente. Por que eu vou ajudar financeiramente vocês, pastor? Por quê? Porque é simples, irmão. A gente está buscando implantar uma igreja aqui no Japão. E essa igreja que nós estamos buscando plantar, ela vai começar com uma sala de oração. E nós estamos procurando um lugar, uma sala não para alugar. A gente encontrou um lugar muito bonito, muito bom para locação. 800 mil ienes só para entrar, para começar. Então precisamos de um recurso, precisamos de um começo, precisamos de um parâmetro. Se formos alugar uma casa, precisamos de recurso, precisamos de dinheiro, precisamos dessa ajuda. Mas não somente para isso. Nós também queremos trabalhar o hub social, que é um desejo nosso, a gente tem orado já por isso por alguns anos, e esse é o nosso desejo de começar. E esse hub social nós queremos trabalhar em 3 pontos muito importantes. Primeiro é aqui o local, onde a gente quer trabalhar uma conscientização a respeito do espectro autismo com a sociedade, com a igreja, trazer essa inclusão, fazemos abrir os nossos olhos para compreendermos a real necessidade e a dor que é, para que a gente possa servir de todo o coração. Eu preciso aprender, minha família precisa aprender, assim como a igreja, a sociedade precisa aprender. Então, precisamos da tua ajuda. Precisamos ter um local para facilitar tudo. Nós precisamos de pessoas, alinhamento de pessoas, de amigos. Nós queremos também desenvolver essa sala de oração. Nós estamos desejosos aí para poder ajudar o missionário que está lá em Moçambique. Ele está cuidando de crianças, tem uma cerca de 200 crianças. E todo domingo ele está juntando recursos para promover alimentação para essas crianças. Eu preciso da tua ajuda, porque eu quero ajudar eles. Eu quero poder ser um mantenedor desse lugar. Eu quero poder ajudar essas crianças a terem que comer, terem que vestir, sem muita preocupação. Nós temos recursos para isso. A igreja tem recursos para isso. A gente pode sim facilitar a vida desse missionário. Eu estava conversando com ele, a última vez que a gente conversou, ele falou que a média de custo em reais dá R$700 essa alimentação de ótima qualidade para todas as crianças possam comer muito bem, tá bom? Comendo bem, R$700 por semana, cerca de 200 crianças, R$700. Não é muito, irmão. Se a igreja se unir, 70 igrejas dando R$10, a gente já paga uma semana de alimentação para as crianças. Se for transferir isso por Nihongo, nem sei quanto que vai dar. É pouco dinheiro.
Estamos falando aqui de menos de 10 mil ienes. 10 mil ienes, 10, 15 mil ienes. É fácil de conquistar. Não é difícil. A gente consegue melhorar vidas, famílias. A gente consegue ter acesso. Ser bênção nos outros lugares. Ser bênção para aqui. Ser bênção em outros lugares. Tem um pastor que eu quero conhecer. Estou procurando caminhos para que possa começar a conversar com ele. Também eu quero poder ajudá-lo a comprar liberdade de famílias que estão sendo escravizadas. Também não é muito dinheiro. Não é muito valor monetário que a gente precisa correr atrás, se matar para conquistar. Não estamos falando de bilhões e milhões, não. Mas se nós nos reunirmos, se nós nos ajudarmos, se nós nos apoiarmos, se nós tivermos um coração limpo, tudo facilita. Tá bom? Acesse lá o site acolhedores.org e dá uma vasculhada. Estamos buscando maneiras de poder fazer o reino de Deus ser proclamado, promovido, que as pessoas ouçam e quando ouvirem, elas vejam a verdade em nós. Quando falarmos de amor, que esse amor seja o amor expresso em ações e comportamentos. 45 minutos, quase, bem. Um abraço, Deus te abençoe, até amanhã, no próximo vídeo, onde a gente vai continuar a nossa avaliação dessa fonte. Vamos continuar avaliando essa fonte. Aleluia.